Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destacamos que, para quem precisar de tradução simultânea, a ferramenta se encontra disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Após a apresentação, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor de escrever sem microfone ao final da pergunta para que nosso operador a leia em voz alta. Se por algum motivo sua pergunta não for respondida durante o evento, solicitamos encaminhá-la para o e-mail ri@sanepar.com.br. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Sanepar constituem-se em crenças e expectativas da administração da companhia em relação ao seu futuro. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Para iniciarmos, passamos a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Abel Demétrio. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos os participantes desta videoconferência. Comigo está aqui a Leura Lúcia de Oliveira Ponte, nossa diretora de investimentos, nossa gerente de RI, a Fabiane Queiroz Heinisch, juntamente com a equipe dela, nosso gerente contábil, Osiris Kostler. Esta apresentação, então, sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022, onde temos na página seguinte, então, os destaques do trimestre, tendo o crescimento da nossa receita líquida sido de 14,7% em relação ao mesmo período de 2021, o primeiro trimestre de 2021. Nosso EBITDA cresceu 14% e o crescimento do lucro líquido foi de 18,4%, tudo isso também comparado ao mesmo período de 2021. Em relação ao acréscimo de ligações de água, nós tivemos 18,4 mil novas ligações de água, tivemos um acréscimo de 14,2 mil novas ligações de esgoto. Os investimentos no período cresceram 36,2%, atingindo 352,5 milhões de reais. Em comparação também ao primeiro TRI de 2021, esse acréscimo de 36,2%. Tivemos, em fevereiro de 2022, a liquidação da 12ª emissão de debêntures da companhia, uma emissão de 600 milhões de reais, sendo ela dividida em 300 milhões numa série institucional e 300 milhões numa série incentivada, com os benefícios da Lei 12.431. Passo uma pausa agora para comunicar também ao nosso presidente, o senhor Cláudio Stabile, se encontra presente a esta videoconferência. Bom dia a todos. Continua, né? Obrigado. Atingimos aqui no primeiro trimestre de 2022 77,5% com coleta de esgotamento sanitário, sendo que deste esgoto coletado 100% é tratado. E a questão da água, a companhia já universalizada há um bom tempo, mantemos aí o índice de 100% de atendimento. Em relação à nossa margem de EBITDA, ela foi de 42,3% ao fim do primeiro trimestre deste ano. Como resultados operacionais, tivemos, então, uma recuperação nesse primeiro trimestre dos volumes faturados de água e esgoto. Aqui, a notícia importante e boa do trimestre realmente foi a questão
do fim do rodízio, né, principalmente em Curitiba e região metropolitana, mas também em outras cidades, né, como Colombo, aqui uma parte que é atendida por um sistema aqui de postos, também tivemos o fim, vamos dizer assim, do rodízio, o que fez com que o volume faturado da companhia atingisse 5,1% a mais em água. Também tivemos o volume faturado de esgoto com crescimento de 5,8%. O acréscimo de economias de água foi de 17.692 novas economias e em esgotamento sanitário, 19.490 novas economias de esgoto. Nossa inadimplência, ela foi um pouco acima, né, do esperado, ela atingiu 5,7%, uma alta de 2,1 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2021. Mas aqui a boa notícia é que ela, janeiro e fevereiro, ela foi uma inadimplência da casa de 9%, e em março houve uma reversão, nós ficamos adimplentes em 0,81%, e a nossa expectativa é que isso continue agora para os meses subsequentes. O IPL, né, o Índice de Perdas por Ligação, representado aqui em litros por ligação por dia, atingiu o primeiro trimestre 220,1, uma alta de 1,4%, ante os 217,1 registrados no primeiro TRI de 2021. Nós encaramos esse aumento com normalidade, haja vista que no primeiro TRI de 2021 nós não tínhamos, então, a questão do rodízio, né, da implantação do rodízio, o que faz, né, com que as perdas diminuam nesse sistema, haja vista, né, uma menor pressão nas redes de distribuição de água. Seguindo aqui sobre o contexto ainda hídrico, né, o volume das nossas barragens se encerrou o primeiro trimestre aí na ordem de 87%. Ontem, nossas barragens estavam no nível de 89%, sendo 3 delas com 100% de sua capacidade, ante 60%, né, que era em março de 2021. Então, as chuvas aí do ano passado, deste ano, né, final do ano passado, deste ano, trouxeram aí uma boa recuperação. Abril também foi um mês que tivemos chuvas aí na média, em praticamente boa parte do estado do Paraná. No slide seguinte, falar um pouquinho sobre os indicadores de performance da companhia. Aqui nós temos os principais indicadores contratados junto às instituições financeiras nas suas operações de crédito, né, sejam elas nas emissões privadas de debêntures, como a 8ª, a 9ª, a 10ª, 11ª e 12ª emissões, como em uma emissão do CCB. Os seus covenants junto ao sistema BNDES, através de debêntures ou emissões privadas junto ao BNDES, que foram a 2ª, 4ª e 7ª emissões. Os contratos de financiamento com a Caixa Econômica Federal, que também possuem cláusulas restritivas, né, cláusulas de covenants. Mas na página seguinte eu passo basicamente os índices aqui do contrato do KfW, que é o que, vamos dizer assim, contempla basicamente todas as demais obrigações de indicadores financeiros. Então, nosso EBITDA pelo serviço da dívida, que precisa ser maior ou igual em meio, nós atingimos o primeiro trimestre com 3,01, ante 3,04 do primeiro TRI de 2021, ou seja, muito em linha. Nossa dívida bancária líquida pelo EBITDA foi de 1,34, uma alavancagem um pouco menor do que os 1,44 atingidos no primeiro TRI de 2021. Outras dívidas onerosas divididas pelo EBITDA foi de 0,50, nosso limite é de 1. Aqui, outras dívidas onerosas, nós estamos falando dos nossos planos de saúde e de previdência, bem como eventuais parcelamentos, né, tributários ou de energia elétrica, eles compõem, então, outras dívidas onerosas, e isso dividido pelo EBITDA não pode ser maior que 1. Isso é uma regra trazida, inclusive, pelo BNDES, que faz parte também do contrato com a KfW. Nosso grau de endividamento tem um limite de 60%, ao fim do primeiro TRI estamos com 48,1%. Alguns indicadores, margem de EBITDA já falamos 42,3, ante 42,6 do trimestre de 2021, do primeiro TRI de 21. O ROIC de 12,8%, ante 11,5 do mesmo período de 21. E o ROI de 15,3, ante 14% do mesmo período do ano passado. Na tela seguinte, continuando a falar um pouquinho do desempenho aqui agora financeiro, já vimos, né, que a nossa receita líquida cresceu 14,7%, atingindo, então, 1.407 milhões de reais. Nosso EBITDA atingiu 596 milhões de reais, uma variação de 14%.
Nosso lucro líquido atingiu 292 milhões de reais, com uma margem líquida de 20,8%. Custos e despesas operacionais, aquelas com impacto no EBITDA, cresceram 15,2% e atingiram 811 milhões. Aqui, claro, em função dos aumentos dos custos, né, dadas inflações e aumento de serviços, mas também, inclusive, em função do maior volume, né, de água que foi tratado e de esgotamento sanitário também, né, na mesma linha. Na próxima tela, nós vemos aqui que a nossa geração de caixa foi de 486 milhões no período, com uma conversão deste EBITDA em caixa em 81,5%. Essa geração de caixa representou um aumento aí de 41,3% em relação ao mesmo TRI de 2021. A nossa estrutura de dívida e de alavancagem, na tela direita, temos dívidas de curto prazo aqui de 388 milhões de reais, dívidas de longo prazo de 4 bilhões 349 milhões, com um endividamento total de 4 bilhões 737 milhões, caixas e equivalentes de caixa 1 bi 591 ao final de março, tendo assim, então, um endividamento líquido de 3 bi 146, muito em linha com o endividamento líquido do final do ano, com também uma alavancagem muito próxima, né, 1,4 contra agora 1,3 vezes. Nosso custo médio ponderado da dívida, com algum acréscimo, né, dado das variações aí dos juros, né, que nós temos na economia, as variações inflacionárias também impactando impactando o custo da nossa dívida, que atingiu 11,6%. Nosso CAPEX, está aqui a Leura, né, nossa diretora de investimentos, 36,2% a mais de realização em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 353 milhões. O breakdown aqui, temos água 45%, esgotamento sanitário 51% e outros 4%. Passar um pouquinho aqui pela nossa demonstração de resultado do primeiro trimestre. As principais contas aqui com variação, né? Então, tivemos, bom, do lado da receita, a gente já viu, né? Um crescimento de 14,7%, conta de pessoal crescendo 9,6%, aqui em pessoal, principalmente, dado que nós já tivemos o reajuste salarial de 10,8% para algumas categorias que já assinaram um acordo coletivo e que puderam ter o registro em março, então, impactando esta questão de pessoal. Materiais crescendo 20,1%. Aqui, produtos químicos, né, é algo que sobe, vamos dizer assim, além daquilo que a gente esperaria, né, além da inflação, inclusive, né, dado que muitas vezes são produtos importados. Então, traz realmente um reflexo, né, nós gastamos 64 milhões 307 mil, né, contra 53 milhões 542 mil no mesmo período do ano passado. Energia elétrica, acho que é um tema já bastante conhecido, né, de todos. Tivemos até março aí as bandeiras, inclusive, de escassez hídrica, o que fez com que o nosso número, né, crescesse 39,5% em relação ao mesmo período do ano passado, com o custo atingindo aí 171 milhões de reais, 171 milhões 164 mil reais nesta conta. Serviços de terceiros, 12,4%, diria que em linha aí com incrementos de inflação e de aumento de produção, né, nesse primeiro trimestre. Gerais tributários crescendo 10,2%. Provisões, 11 milhões 265 mil, uma redução de 76%. No primeiro TRI de 2021, nós tivemos um item não recorrente, então a base comparativa do primeiro TRI, ela acaba afetando um pouquinho essa redução. Provisões para plano de saúde e previdência, um aumento de 37%. Despesas financeiras mantivemos estáveis, não tivemos variação percentual. E outros custos e despesas, tivemos aí um incremento de 44%. Aqui, muito em função do aumento dos ativos imobilizados, trazendo mais depreciações, mais amortizações, mas também, né, dada a inadimplência, algumas provisões para aqueles, principalmente clientes particulares, para aquelas contas vencidas acima de 180 dias, onde a companhia fez provisões. Passando um pouquinho para o slide seguinte, na sequência, nós temos, então, o EBITDA nosso, né, que foi de 595,7 milhões, se ajustado aos itens não gerenciáveis, né, energia elétrica, material de tratamento, taxas e encargos, nós teríamos um EBITDA de 648 milhões, passando de 42,3 para um EBITDA ajustado de 46,1
1%. Nesta próxima tela, nós vemos aqui um resumo aqui do balanço patrimonial. Nossa dívida líquida, então, mantendo-se basicamente estável, né? Obviamente, aplicações financeiras crescem em função das captações, né? A principal delas foi os 600 milhões, conforme a gente já falou. Mas também, né, empréstimos e financiamentos e debêntures cresce por outro lado, então essa conta fica praticamente estável, né? Capital de giro operacional, variando aqui em 634 milhões 478 mil, uma variação de 6,8%. O principal item desta conta é a contas a receber, né, de clientes, que atingiu aqui 1 bilhão e 78 milhões, com uma variação de 5,5%. É o mais representativo, né, até porque é o maior em termos de variação do capital de giro. Outros ativos e passivos, o principal item desta conta é justamente os ativos de contrato, com uma variação de 8,5%, dado aqui as obras em andamento, né, que dado também a questão do 1,7 bilhões de CAPEX que a gente está executando, e outras obras aí que a gente já começou a executar mais anteriormente, mas que ainda não foram imobilizadas. Nosso patrimônio líquido de 8,1 bilhões de reais e um capital de giro, né, do nosso capital de giro de 41 dias, estável em relação ao final de 2021. Em relação ao nosso fluxo de caixa trouxe, né, nas atividades operacionais 486 milhões, 148 mil de caixa positivo aqui para a companhia no primeiro tri. As atividades de investimento consumiram 352 milhões 553 mil reais. As atividades de financiamento, captações versus pagamento aí de financiamentos, arrendamentos e outras variações, trouxe um caixa positivo de 474 milhões. E, ao final, então, tivemos um aumento de caixa de 607 mil, passando de 983 milhões para 1 bilhão 590 milhões ao final de março. Essa variação aí de 607 milhões de reais. Bom, essa é a apresentação do primeiro TRI de 2022. Passamos agora, Rodrigo, para o Q&A, né? Ficamos ao seu dispor. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que nosso operador a leia em voz alta. A primeira pergunta é do Ricardo Pinho, investidor. Como ele solicitou sem áudio no final de sua pergunta, eu a lerei. E ela diz assim: como a Sanepar avalia a proposta de congelamento de tarifas em 2022 em tramitação no Congresso? Este projeto é constitucional? Se aprovado, a empresa pretende entrar com recurso no STF? Essa foi a pergunta do Ricardo, pessoal. Só, Rodrigo, poderia repetir a pergunta? A gente teve um pequeno travamento, vamos dizer assim, no teu áudio. Certo, sem problemas. Ricardo diz assim: como a Sanepar avalia a proposta de congelamento de tarifas em 2022 em tramitação no Congresso? Esse projeto é constitucional? Se aprovado, a empresa pretende entrar com recurso no STF? Essa foi a pergunta do Ricardo. Desculpe, Ricardo, a gente acabou esperando aqui, porque estava novamente paralisada aqui a imagem. Mas, assim, Ricardo, a companhia, obviamente, espera que seja, enfim, se alguma lei nesse sentido for aprovada, ela precisa primeiro ter essa aprovação legal para, eventualmente, estudar quais medidas ela adotaria, né? Como estamos falando aqui... Bom dia, pessoal. Peço alguns segundos para que a conexão seja retomada. Conosco, entendeu? Ok, pessoal, retomamos. Podemos continuar? Sim. Sim, Rodrigo, podemos continuar. Posso repetir a pergunta do Ricardo? Por favor. Ok. Ricardo diz assim:
Como a Sanepar avalia a proposta de congelamento de tarifas em 2022 em tramitação no Congresso? Este projeto é constitucional? Se aprovado, a empresa pretende entrar com recurso no STF? Essa foi sua pergunta, pessoal. Bom, Ricardo, neste caso, né, a companhia vai esperar, né, para o seu jurídico se manifestar a partir de que nós tenhamos uma decisão legislativa concreta, né? Neste momento, a companhia não tem como se manifestar sobre esse tema ainda. Ok, a próxima pergunta é do Cristiano, investidor. Cristiano, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Cristiano, por favor, pode prosseguir. Cristiano, por favor, pode prosseguir. Parece que o Cristiano teve um problema de microfone, então também lerei sua pergunta, pessoal. E ela diz assim: a Sanepar tem interesse em entrar em leilões de saneamento pelo Brasil ou vai só focar no Paraná? Essa foi sua pergunta. Bom, primeiro, novamente, bom dia a todos. A Sanepar, claro, ela tem um compromisso com já seus contratos com o Estado, não é? E nós temos que cumpri-los, não só por força do novo marco, mas por força dos próprios contratos. Mas é claro que nós estamos analisando o mercado como um todo, não é? Mas, primeiramente, tem razão do nosso plano de investimentos. Neste momento, o nosso foco é aqui para os nossos contratos vigentes e que nós temos ainda aqui obrigações a cumprir. Mas estamos atentos ao mercado como um todo. Ok, pessoal, a próxima pergunta é do Marconi, investidor. Marconi, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Marconi. Marconi, por favor, pode prosseguir. Pessoal, parece que tivemos outro problema de conexão. Peço alguns segundos, por favor. Ok, pessoal, vou ler a pergunta do Marconi novamente, certo? Sim, Rodrigo. E ela diz assim: prezados, bom dia, parabéns pelos resultados. Sobre as demandas judiciais, rompimentos de adutoras, etc., em desfecho negativo, o impacto no caixa será significativo? Já existe numerário provisionado para estes casos? Essa foi a pergunta do Marconi. Nós tivemos uma estabilidade novamente, Rodrigo. Você já voltou aqui, mas poderia repetir, por gentileza? Sim, claro. Marconi diz assim: prezados, bom dia, parabéns pelos resultados. Sobre as demandas judiciais, rompimentos de adutoras, etc., em desfecho negativo, o impacto no caixa será significativo? Já existe numerário provisionado para estes casos? Essa foi a pergunta do Marconi. Obrigado, Marconi, pela pergunta. Os casos de rompimento, né, principalmente os rompimentos de esgotamento sanitário, né, que trazem prejuízos ambientais, obviamente a companhia faz os provisionamentos de acordo com as regras contábeis, né, seja uma perda provável na questão de A, B possível e C remota. Então, a companhia analisa através da sua área jurídica todas as demandas, né, todas as demandas judiciais contra ela. E aqueles casos que sejam provisões, sim, a companhia faz conforme as regras estabelecidas. Ok, pessoal. A próxima pergunta é do Vitor Barros, investidor. E ela diz assim: bom dia. Que medidas estão sendo tomadas pela companhia em relação a contratos de concessão vencendo em 2023, que equivalem a cerca de 20% da receita da companhia? Há possibilidade destes serem renovados? Essa foi a pergunta do Vitor, pessoal. Rodrigo, sua fala cortou. O Vitor disse assim: bom dia.
Que medidas estão sendo tomadas pela companhia em relação a contratos de concessão vencendo em 2023, que equivalem a cerca de 20% da receita da companhia? Há possibilidade destes serem renovados? Essa foi a pergunta do Vitor. Rodrigo, só esclarecendo ao Vitor. Vitor, obrigado pela pergunta. Apenas esclarecendo que os 20,4% da receita são os contratos que vencem entre o período de 2023 a 2033. Inclusive, os valores que vencem, os contratos que vencem nos próximos anos, não têm um peso significativo em relação à nossa receita, tá? Em relação à questão de renovações, de contratações, eu pedi... E já é esclarecido pelo Abel que percentual que seria isso até 2020, na verdade, até 2033, não é? Esse é o número, até 2033. É claro que nós, dentro do cenário atual do novo marco legal, o poder concedente, via de regra, teria que fazer, então, a licitação. Porém, nós temos uma situação já de regionalização do Estado, não é? De 3 micro-regiões, onde há uma pequena mitigação do poder concedente em relação a esse tema, não é? Então, aí não ficaria assim tão, digamos, tão simples, não é? Para que nós saíssemos da prestação desse serviço, até porque uma licitação dessa é complexa. Há a questão também, se assim for, da indenização prévia, não é? Então, é um conjunto de ações e que, se nada for mudado, né, porque há também uma expectativa, talvez alguma mudança, estamos em tratativas com o governo federal sobre alguns temas, ainda não paramos com essas conversas, não é? Nós temos, sim, algumas soluções para cada caso, ou até para cada contrato, mas por motivo de uma estratégia ainda a ser definida e posta, né? Nós preferimos aguardar mais um pouco. Ok, pessoal, continuando, eu vou ler todas as perguntas devido à estabilidade de conexão. Então, a próxima pergunta é do Bruno Ferreira, investidor individual, e ela diz assim: bom dia, parabéns pelos resultados. A minha questão é em relação à linha de custo. O aumento da linha de custo no geral foi de 14%, mas existem insumos relevantes como materiais de energia, que subiram 20% e 40%. Em contrapartida, a revisão tarifária oferecida foi inferior a 5%. O que a companhia pretende fazer para, no médio e longo prazo, isso não prejudicar a capacidade de investimento e lucratividade? Como lidar com esse risco regulatório? Essa foi a pergunta do Bruno, pessoal. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação à tarifa, nós tivemos aí o anúncio de um reajuste, né, pela agência reguladora, quem define os reajustes aqui para a companhia. Ela entra em vigor agora a partir do dia 17 de maio. Em relação a este tema, né, de revisão tarifária, mais propriamente dito, nós estamos, então, na segunda fase da segunda revisão tarifária periódica. Temos um cronograma estabelecido pela agência para que a gente consiga apresentar, né, a questão principalmente da base de ativos regulatórios da companhia. Contratamos uma empresa, já temos contrato assinado com uma empresa que fará a avaliação desses ativos, e estamos caminhando, né, porque todos nós sabemos, né, que o regime da companhia aqui em relação à questão tarifária, nós precisamos reconhecer os ativos investidos para termos a remuneração do capital em cima sobre os investimentos realizados. Isso a gente entende que no longo prazo, claro, traz estabilidade aí para a companhia e traz também condições dela continuar realizando seus investimentos, né, que são bastante relevantes, né? Lembrando que o nosso CAPEX deste ano é de mais de 1,7 bilhões e ao longo de 2022 a 2026 é da ordem de 9 bilhões de reais. Então, sim, a companhia está fazendo este movimento, né, justamente com a agência reguladora, para que tenha seu reconhecimento da sua base incremental dos investimentos realizados para a questão tarifária.
Em relação aos demais itens, né, de custos, aqui nós temos algumas estratégias, até pediria que o presidente fizesse alguma explanação a respeito desse tema. Bom, nós já colocamos um pouquinho sobre isso na reunião passada, na apresentação passada, mas nós temos aí pelo menos de 3 a 4 formas de mitigação, principalmente no tocante à despesa com energia elétrica, não é? Nós estamos agora... Vamos iniciar? Sim, vamos continuar com... Você? Rodrigo, será que vocês me ouviram? Cortou no meio da resposta do seu presidente. Ok, então eu falei um pouquinho do Mercado Livre, que nós estamos terminando um trabalho para esse fim, para migrarmos para o Mercado Livre, uma boa, ou maior, quase 80% das nossas plantas, seja de água ou de esgoto. Nós temos um trabalho muito forte agora, que foi patrocinado pela Unido, que trata da questão do biogás, e foi feita a aferição da quantidade e qualidade, onde podemos chegar também a biometano, ou simplesmente transformação desse biogás em energia elétrica e daí também utilizar para secagem de lodo e assim por diante. Passado o tempo de pesquisa também e aprovação do nosso sistema de plantas fotovoltaicas de superfície, né, espelho de água, também começamos um trabalho agora no tempo de referência para esse fim, para podermos utilizar pelo menos aí, e temos um horizonte de 20 a 50 mega para poder explorar, seja de superfície ou não. Temos ainda a questão da hidroenergia, também vamos começar a replicar esse trabalho agora, que também é muito importante. Hidroenergia, fotovoltaica, mercado livre e biogás. Então, nós temos aí pelo menos 4 meios de mitigar, pelo menos em parte, não é? Minimizar pelo menos em parte a questão dos custos com energia elétrica. Além, não só de diminuir a conta, mas também ter um maior controle, né, sobre a questão de manutenção do serviço de energia elétrica, ou da energia elétrica propriamente dita. Isso é muito importante. Ok, pessoal, continuando. A próxima pergunta também é do Bruno Ferreira. E ela diz o seguinte: com relação à inadimplência, quais medidas estão sendo adotadas para conter o aumento ou para tratar o problema? Bom, a inadimplência realmente no primeiro trimestre ela foi desafiadora para nós aqui. Nós olhamos ela com muito cuidado, né? Porque janeiro e fevereiro realmente ela veio muito acima daquilo que a gente esperava, conforme eu já falei, na casa aí dos 9%. Nós temos aqui no estado do Paraná um decreto estadual, né, que proíbe, uma lei, na verdade, estadual, que proíbe a questão do corte. Isso se encerra em 30 de junho. Mas, claro, a nossa área comercial já tem uma série de ações de cobrança, no sentido de intensificar, né, as cobranças, os reavisos, a colocação de adesivo junto àqueles clientes inadimplentes, a busca aí por cobranças judiciais, né, para aqueles principalmente de maior vulto, né. Temos também programado o lançamento de um novo programa de recuperação de crédito, no sentido de buscar aqueles inadimplentes através de um parcelamento, né, aqueles que eventualmente estejam nessa condição que possam parcelar suas contas, no mesmo sentido aquilo que a gente já fez em outra ocasião e trouxe um resultado positivo no ano passado. Estamos com a nossa área comercial também movimentando as suas bases comerciais em todo o estado para que ofereçam um serviço em um horário diferenciado, né? Por exemplo, abrindo nossas centrais de relacionamento aos sábados, participação em feiras, alguns convênios, inclusive com a nossa Secretaria aqui de Cidadania, né? Algumas parcerias aqui com a Secretaria de Justiça, né? Família, no sentido de juntamente com eles, buscar todo esse apoio para fazer esta questão de redução e negociação dos débitos. Temos outros elementos que já estamos também tratando, a questão de negativação de débito, isso depende da licitação, mas são várias ações que nós estamos tomando no sentido de que isso volte, né, para os níveis normais da companhia, que realmente são bastante relevantes, né, bastante comparativamente, né, com outras empresas, eu diria que são um benchmark muito favorável, e a gente espera retornar aos níveis históricos aí num curto espaço de tempo.
Ok, pessoal, continuando, a próxima pergunta é do Gustavo Coelho. E ela diz o seguinte: bom dia, qual será o payout adotado para o exercício de 2022? Essa foi a pergunta do Gustavo, pessoal. Tá. Gustavo, obrigado pela pergunta. Nós realmente, né, em função do nosso planejamento, né, a Sanepar faz um planejamento e revisa ele a cada ano, né, o nosso planejamento vê sempre um horizonte de 5 anos, e o payout agora de 2000, que será realizado agora em 2022, relativo a 2021, foi da ordem de 30%. Lembrando, né, que a nossa política de dividendos prevê um payout de mínimo de 25%, podendo chegar até 50% do nosso lucro líquido ajustado. Obviamente, a companhia espera sempre poder pagar um payout que seja o mais razoável possível. O fato é que esses últimos anos foram bastante desafiadores para a companhia, né? Tivemos crise hídrica por 2 anos, enfrentamos também a questão da Covid, né, que também não só a Sanepar, mas como todas as empresas foram afetadas. E o fato que em 2022 ainda persistem, né, os efeitos da pandemia, e ainda agora agravada pela questão, nós temos outros elementos, né, como, por exemplo, a questão da guerra, né, que está trazendo, acho que uma inflação mundial aí para a mesa, né, a gente vê vários países experimentando inflações que não viam há muito tempo, aumento de taxa de juros para níveis também internacionais bastante elevados. O fato é que, nesse momento, falar qual vai ser a política em relação ao pagamento do payout de 2022, a gente ainda precisa aguardar, né, como vai estar a economia, né, os cenários, a macroeconomia, porque tudo isso é olhado, né, ao final do ano, quando a gente faz e aprova nos órgãos competentes, nos órgãos de governança, o pagamento do payout, vamos dizer assim. Essa decisão vai ser tomada mais para frente, né? Nesse momento, eu diria que temos esses fatores aí de instabilidade, mas claro, né, a companhia sempre busca ter um equilíbrio, né, entre investimentos, entre o pagamento de payout, porque entende a importância, né, para que ela continue, vamos dizer assim, com níveis de alavancagem também favoráveis. Ok, pessoal, seguindo, a próxima pergunta é do Gabriel Noronha, e ela diz assim: como andam as negociações com Maringá? Essa foi a pergunta do Gabriel, pessoal. Bom, certamente todos tiveram conhecimento do fato relevante, em razão da ata da reunião de conciliação que houve em Brasília, no STF, portanto, o nosso fato relevante. Nós temos a continuidade daquela sessão, agora, dia 22 ou 23 de maio, não é? Então, por prudência, é importante que nós aguardemos essa finalização e, tão logo a tenhamos, nós daremos publicidade, né, ao mercado como um todo. Mas diria, numa avaliação, que nós estamos indo muito bem. Ok, pessoal, seguindo, a próxima pergunta é do Pedro Moreira, ele é analista buy-side. E a pergunta dele é dividida em 3 etapas. Número 1, CAPEX. Devemos esperar novo aumento do guidance do CAPEX na próxima revisão, fim do ano, em decorrência do aumento da inflação? Número 2, Maringá. Qual o valor estimado pela Sanepar para indenização em caso de não realizar o acordo? Valor proposto via Fundo de Saneamento integrará a BAR. Número 3, reajuste de maio de 2022. A companhia entende que a postergação de parte do ajuste pode ter algum impacto operacional, considerando o CAPEX elevado e reajuste de pessoal e energia elétrica, principais custos. Como foram as negociações sobre reajuste? A companhia concordou com o valor concedido pela AGEPAR? Essas foram as 3 perguntas do Pedro Moreira, pessoal. Obrigado pela pergunta, Pedro. Vamos por partes, né? Bom, em relação ao CAPEX, né, realmente nós temos um CAPEX bastante relevante, conforme a gente já falou.
E a gente, claro, ainda não tem novos números, né, referente ao período que será de 2023 a 2027. Mas a gente sente, sim, né, todas as obras, todos os serviços contratados pela companhia, a questão dos aumentos de custos, acho que todo o setor, né, de saneamento vem sentindo isso, vamos dizer assim, é algo que é bastante de conhecimento de todos, né? Obviamente, a companhia olha, né, no seu plano de investimentos, no seu plano de negócios, a sua capacidade econômica e financeira também para a realização dos investimentos. Neste momento, o ano de 2022, a gente entende que está bastante equacionado, né, o valor de 1,7 bilhões previsto, né, 1.742 milhões, ele é suficiente para aquilo que a gente entende como que a gente possa atingir, não temos nenhuma reprogramação. E 23 a 27, a gente ainda, né, nosso ciclo de planejamento está iniciando agora, e não temos ainda uma certeza, ou não temos ainda uma segurança para dizer de quando teremos elevação ou não dos números para os próximos anos, né? Em relação a Maringá, o presidente nosso já respondeu sobre essa questão, né? A questão da indenização, a companhia não divulga, até porque é uma questão negocial, né? A proposta, né, foi de Fundo Municipal do Meio Ambiente, então não integra a BAR, né, que foi a pergunta, né, se integraria a BAR é a base de ativos, né, e Fundo Municipal tem incidente sobre a receita, então só respondendo. O reajuste que veio, que vai ser aplicado no índice de 9,63%, desculpe, 4,963% a partir de 17 de maio, foi decidido pela agência reguladora. A companhia não tem que concordar ou discordar com o índice, né? A companhia apenas apresenta os elementos e a decisão é da agência reguladora. Mas o fato é que a gente entende, né, que mesmo com esse reajuste de 4,963%, a companhia está aí com suas finanças equilibradas, né, para o ano de 2022. E conforme eu falei anteriormente, o fato é que a companhia está em construção aí da segunda fase, da segunda RTB, né, entregando os elementos da agência, não só os elementos relativos à base incremental, mas todas as demandas que estão sendo feitas pela agência em relação aos custos, apresentação de documentos, custos, enfim, tudo que foi realizado pela companhia, foi gasto pela companhia, para que a AGEPAR, ela, né, faça a revisão tarifária conforme o cronograma que ela já divulgou. E a companhia entende, né, que tudo que é de direito da companhia vai ser mantido. Aliás, isso consta, inclusive, da ata da própria agência, né? Esse congelamento da parcela B ele será objeto de compensações futuras. Não congelamento, na verdade, eles postergaram, não é? Então, nós continuaremos a busca daquilo que foi enviado, não é? E a recomposição daquilo que deveria ser dado no momento oportuno. Sim. Não é? Que é o nosso... Exatamente. Ok, pessoal, seguindo, a próxima pergunta é do Ricardo Pinho, e ela diz assim: qual é o status da negociação com o município de Maringá? Essa é a pergunta do Ricardo, pessoal. Ricardo, essa pergunta já foi respondida, né? Então não temos novos elementos para trazer. Só lembrando, né, que a companhia fez a proposta e agora precisamos aguardar então a continuidade. Né, a finalização da audiência de conciliação no STF, como já dito, entre dia 22 e 23. Perfeito, pessoal. Seguindo, a próxima pergunta é da Flávia Soules. Ela é analista sell-side da Goldman Sachs. E a pergunta é a seguinte: bom dia, poderiam comentar sobre o resultado do último reajuste tarifário? Não ficou muito claro se os diferimentos foram repassados nesse aumento de 4,96%. Muito obrigada. Essa foi a pergunta da Flávia, pessoal. Tá. Obrigado, Flávia, pela pergunta. Bom, o que foi repassado nesse percentual de 4,963% foi toda a parcela A e toda a parcela de compensações, né, os diferimentos e compensações, sendo a parcela B a ser definida pela agência na conclusão da segunda fase da segunda RTP. Esses foram os itens que fizeram parte, então, deste percentual. Toda a parcela A, né, que representa energia, produtos químicos, encargos, e a parcela de diferimento, né, que é referente aí ao passado, né, dos reajustes não dados, né, lá em 2017, e as suas devidas compensações.
Então, está no 4,93%. Isso, essas Estava estão parcelado. no 4,93%. Ok, pessoal? Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e passamos a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Abel Demétrio, para as considerações finais da companhia. Bom, novamente aqui agradeço a presença de todos, peço desculpas aqui pela intermitência na apresentação, tivemos realmente, ainda não sabemos se é um problema aqui na companhia ou na própria rede externa à companhia, em relação a esta videoconferência, e desejamos a todos, né, um ótimo dia, um excelente final de semana. Obrigado a todos. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 da Sanepar está encerrada. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.